a gente vai começar, a gente vai falar do Lula se autodeclarando antissemita, demonstrando suas digitais para que todo mundo veja. A gente já falou sobre isso várias vezes, mas se você estava dormindo debaixo de uma rocha e não viu o noticiário neste final de semana, está aqui para você a declaração de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito, a guerra de Israel contra Hamas. Qual é o tamanho da consciência política dessa gente? E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente? Que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Olha só, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus e a imprensa, óbvio, Israel, Netanyahu, Hamas, todo mundo falou sobre isso. Eu vou começar com Lula sendo declarado persona non grata pelo Estado de Israel pelas bocas da Moniquinha Waldvogel, do G-News. Declarando que o presidente Lula não é bem-vindo até que retire os comentários que fez sobre a guerra em Gaza. O nome técnico disso é que Israel decidiu que Lula é persona non grata em Israel. Segundo o escritório do ministro das Relações Exteriores israelense, Lula fez um sério ataque antissemita e, por isso, o presidente brasileiro eu vou começar, Gustavo, com você. Estamos numa crise diplomática, mas muito mais do que isso. Estamos do lado errado da história, estamos apoiando o discurso odioso. Estamos não, né? Eles, a esquerda extrema, Luiz Inácio, os petistas e toda essa imprensa que, é de cair o orifício rugoso das nádegas, porque, cara, é um negócio inacreditável. O que eu ouvi hoje, a galera da imprensa tentando passar pano para isso, falando que foi um mero equívoco, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é inacreditável o que a gente está vendo diante dos nossos olhos, Gustavo. Sem dúvida, né? E isso vem numa escalada já ao longo de, no mínimo, desde que aconteceu, né? Os ataques do Hamas a Israel. A gente tem visto essa onda antissemita promovida pela esquerda no mundo todo, né? E aqui no Brasil, o Lula, a cada vez que ele tem que abrir a boca para falar sobre esse tema, ele se supera e consegue tornar as coisas ainda piores do que elas já eram, né? Então, assim, isso, mas eu acho que meus colegas vão abordar outros temas, eu quero pegar um ponto que é o seguinte, isso não é de graça, isso não é aleatório, isso, e essa cobertura, que a imprensa, essa passação de pano, como tu coloca, né, que a imprensa faz, mostra o quanto esse cenário já está, digamos assim, ensaiado, né, para que a esquerda subverta a linguagem e fale que Israel é genocida e que Hamas está lá se defendendo. Isso tem, bom, a gente já falou muito sobre isso, né, da covardia dos terroristas do Hamas, basta que eles saiam debaixo dos hospitais e das escolas, enfrentem os soldados israelenses e acabou baixa colateral, né, que não se confunde com genocídio, longe disso. Então, assim, a gente até poderia entrar nos aspectos técnicos da asneira que ele está falando quando ele diz que Israel é um país, né, um estado genocida, mas se a gente, digamos assim, se concentrar apenas na declaração dele, ela tem uma cobertura midiática, ou seja, tem digamos, um respaldo midiático, tem um respaldo da militância, está todo mundo tentando passar pano, inclusive judeus que apoiaram Lula estão passando pano, não, veja bem, olha, pegou mal, não pegou mal, isso é catastrófico, o Brasil hoje se coloca entre a turma do fundão, assim, o lixo da humanidade, né, dos países, todo o Brasil hoje, do ponto de vista diplomático, está aliado com terroristas, genocidas e ditadores, e o lado democrático da história é apontado como opositor desse governo. Então, assim, é uma pena, fica chato para nós, mas é bom, de outro lado, que o mundo está vendo quem é Lulinha, paz e amor, na verdade. A primeira manchete que saiu no antagonista
Lula banaliza o Holocausto e tenta prejudicar o povo judeu, diz Benjamin Netanyahu. E agora, com vocês, ele falando sobre Luiz Inácio, em primeira mão. The president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust. President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism. And we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. Matéria da Revista Oeste, saiu no noticiário inteiro. Terroristas do Hamas, Adrilles Jorge, agradecem a Lula por ataque a Israel. Isso eles fizeram uma declaração. O Hamas tem um grupo no Telegram, que, aliás, vários brasileiros são bloqueados, inclusive a gente vai mandar isso daí na próxima pauta, aqui no Brasil. Mas esse grupo terrorista agradeceu, fez uma declaração gigantesca ao Lula, sobre a sua última declaração, fazendo essa equiparação de Israel ao Hitler e ao Holocausto nazista por ele provocado. Adrilles. Vamos ver, muito se coloca na conta do Lula duas coisas, né? A sua suposta ignorância e a sua suposta demência. A ignorância do Lula, assim como a ignorância de toda a esquerda, não só brasileira como mundial, é calculada, assim como a sua demência. Ele não é um demente como Joe Biden, que não sabe mais o que está dizendo. Ele sabe o que está dizendo. Ele sabe que os 6 milhões de judeus mortos em campos de concentrações na Alemanha nazista foram mortos porque eram judeus. Isso sim configura um genocídio. Você querer exterminar todo um povo deliberadamente por sua etnia, por sua origem étnica. Ou seja, isso é a monstruosidade do genocídio. Não é exatamente você se defender enquanto Estado que foi vilipendiado e atacado, teve suas mulheres grávidas, mortas, bebês assados e degolados, e você querer exterminar justamente o grupo terrorista que tentou exterminar o seu povo, que visava exterminar o Estado de Israel inteiro, como quer o Hamas. Ele sabe disso, só que ele obedece aos ditames de uma ideopatia esquerdista, progressista, que desde sempre quis exterminar os judeus por um preconceito atávico, porque os judeus são geralmente um povo rico, é um povo que manda praticamente no capitalismo do mundo, ou seja, eles defenestram o capitalismo, se utilizam do capitalismo, mas querem matar os grandes capitalistas, que são também os grandes gênios da humanidade, em grande medida, que o povo judeu já deu Einstein, já deu Freud, já deu inúmeros gênios para nós. Então Lula, ele repete um antissemitismo que não é só dele, o antissemitismo da esquerda, que apoia o Hamas, que apoia o Hezbollah, que apoia o Estado Islâmico por razões políticas, porque eles querem exterminar os judeus do mundo. Ou seja, nesse sentido, eles repetem os nazistas. Então não é surpresa para ninguém quando o Zé Genuíno fala para boicotar comércios de nazistas, como fizeram os nazistas nos anos 30. Não é nenhum tipo de surpresa quando recebem um homem, um canalha, comparando a uma mulher estuprada as fezes que ela havia evacuado na calça. Não é surpresa eles demorarem tanto a chamar o grupo de Hamas de terrorista. Aliás, não chamaram. Falaram que o ato, olha só, Seniotti, o ato da invasão de Israel foi terrorista. Por quê? Porque o PT já endossava as ações do Hamas. Isso documentado. Eu acuso aqui o lulopetismo de ser antissemita. Eu acuso a esquerda nacional e mundial de ser antissemita. E eu acuso, Marco Antônio, toda pessoa, todo intelectual consciente, como o Luiz Felipe Pondé, que estava hoje atacando o Lula, como o Marco Antônio Vieira, todos esses que fizeram L no passado, sabiam quem era Lula, sabiam quem era o PT e sabem o antissemitismo da esquerda. Todos esses contribuíram para colocar o Brasil no estado miserável onde ele está. Eu acuso todo intelectualoide, todo político desses da direita liberal que fizeram L, de transformar o Brasil num pária, agora sim, num pária mundial,
num rato mundial do ponto de vista diplomático, porque é comandado por um homem, presidido por um homem, que compara exatamente a terroristas nojentos que assassinam mulheres e estupram mulheres grávidas ao povo que é vilipendiado por esses terroristas e comparam esse povo aos próprios nazistas. Então você, intelectualoide, influenciador, político que votou no Lula, você contribuiu para o verdadeiro nazifascismo que abriga o governo federal desse país. E assim, não é que o povo não é representado pelo governo federal, não é. Mas, eventualmente, é uma vergonha para o Brasil, uma vergonha inominável e da história mundial dessa república ser representado. É a mesma coisa de que na Segunda Guerra Mundial você ficasse do lado dos nazistas. É o que o Lula está fazendo hoje, jogando a história da República Brasileira na lata do lixo. E você, intelectualoide, você, político, contribuiu para isso, votando nesse verme. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.